A paz do Senhor, amados irmãos, eu estou aqui para orar por você nesse momento e apresentar a sua vida a Deus. Vai debaixo desse vídeo, escreva seu pedido de oração e coloca ali aquilo que você está precisando. Eu estarei orando pela sua vida, apresentando a sua vida a Deus. Eu estou aqui para orar por você. Esse momento difícil que muitos estão passando, um tempo de luta espiritual, guerra espiritual, a gente vê que nesse momento mais difícil, muitas pessoas estão passando por um momento difícil. Se a gente for ver a palavra do Senhor, ela está se cumprindo a cada dia, e cada dia se cumprindo mais, e Deus está mostrando que a volta de Jesus está próximo, muito próximo à volta de Jesus. Eu quero que você venha participar comigo. Estarei orando aí pelos pedidos de oração, orando pelas essas vidas que estão aí deixando esse pedido de oração. Tem muitas pessoas deixando seus pedidos de oração. Daqui a pouco eu quero orar por vocês, apresentar os nomes das pessoas que estão escrevendo ali debaixo do vídeo. Pastor, ore pelo meu casamento, ore pela minha vida financeira. Tem pessoas da Angola pedindo oração, pessoas do Paraná, pessoas do Ceará, várias pessoas pedindo oração. Nós estaremos orando, apresentando ao Senhor o seu pedido. Eu quero dizer para você, neste momento de luta, nesse momento que estamos passando, essa barreira, tem muitas pessoas neste momento que está me ouvindo, está passando lutas, mas lutas mesmo, luta travada, luta que parece que não vai suportar, que não vai aguentar, luta parece que não vai acabar essa luta. Eu quero orar por você, eu quero que você vai debaixo desse vídeo, escreva seu pedido. Pastor, eu estou passando hoje por essa luta, eu quero orar pela sua vida, eu quero apresentar a sua vida, eu tenho uma palavra de Deus para você, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, e as nossas orações, ela vai ao Senhor. Não sei a hora que você está ouvindo essa oração, se é à tarde, essa oração se é à noite, e essa oração se é de manhã, mas eu quero que você escreva o seu pedido de oração, que amanhã eu estarei apresentando o seu pedido. Hoje eu estou aqui com os pedidos de oração, e depois eu quero orar, apresentar a sua vida ao Senhor. Eu quero aqui ler uma palavra que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, versículo 7. Você aí que tem a palavra do Senhor perto de você, você que está aí me ouvindo neste momento, você tem a palavra do Senhor aí, pega ela aí, vamos meditar uma palavra no seu coração. A palavra do Senhor diz: não andais ansiosos por coisas algumas. Preste bem atenção no começo dessa palavra. Não andais ansiosos por coisa alguma. Tudo nós temos que colocar nas mãos do Senhor, não é? Não podemos andar ansiosos. Antes, em tudo seja o vosso pedido conhecido diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. Então nossas orações têm que estar totalmente nas mãos de Deus. Neste momento já começa a falar com Deus. Neste momento já começa a colocar aquilo que você está passando, falando com Deus neste momento. Começa a abrir seu coração e falar com Deus neste momento. Tem muitas pessoas que precisam entender, se nós não falar diante de Deus as nossas orações, o conhecimento, Deus tem que conhecer os nossos problemas, nossa luta. Mas às vezes a pessoa para pensar, fala assim: mas pastor, Deus não sabe? Deus sabe, mas tem que vir de você. Você tem que buscar Deus. Deus está ali, só está esperando você buscar, está procurando você buscar Ele no momento certo. É buscar Ele todo tempo, todo tempo você tem que buscar Deus. Não deixar para o dia difícil, não deixar para o momento difícil, não deixar para os dias, nas lutas difíceis. É buscar o Deus todo momento, todo momento. Dê um tempo para Deus. Quando mais se aproxima de Deus, mais Deus te aproxima de você. Quando mais você aproxima de Deus, mais Deus aproxima da sua vida. Você tem que entender, o aproximar de Deus vai te ajudar. Quando mais se aproxima de Deus, Deus já sabe, no momento que você vai orar, Ele já sabe do seu coração e dos seus pensamentos. Olha para você ver o que a palavra diz. Em nome de Jesus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardais o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Guarde seus pensamentos, guarde seu coração. Não deixe seu coração se contaminar. Não deixe seu coração se contaminar com essas coisas desse mundo. Não deixa.
Não deixa seu coração se contaminar com algo que é proibido. Não deixa seu coração, sua mente sujar com coisas que Deus não agrada. Tem coisas que vêm na mente e você já começa a pedir misericórdia. Tem coisas que já chegam nos pensamentos, depois ele desce no coração. Porque vira algo que vai atrapalhar a sua comunhão com Cristo Jesus. Nós estamos vivendo uma época que nós temos que entender, a meditar. Esse versículo afirma que a prática de Cristo precisa ter, independente dos problemas que nos ocorrem, a dificuldade, tudo que está nos ocorrendo, devemos orar a Deus para pôr nossas preocupações de lado e depender exclusivamente de Deus. Nós precisamos entender, nós temos que depender totalmente de Deus. Então podemos viver perante a Deus sentindo a paz e segurança em nosso coração e não tendo ansiedade sobre perdas e ganhas. Tem muitas pessoas que têm ansiedade sobre perdas e ganhas, porque ele fica ansioso porque perdeu, fica ansioso porque ganhou, fica uma ansiedade e impede nós ter um controle, impede nós ter um controle com Deus, impede nós servir a Deus. A ansiedade leva a pessoa a se preocupar. A ansiedade leva a pessoa a não ter fé, não acreditar na sua oração. Às vezes você acaba de orar e já tem uma ansiedade, e essa ansiedade faz você perder totalmente a fé, não acreditar naquilo que você fez. Você já perdeu, já passou, não tem como. Você já ganhou, agora você tem que ter uma ansiedade, não, você tem que ter um equilíbrio nas coisas. Nós temos que acreditar que nós estamos orando e colocando nas mãos do Senhor. Se é de Deus, vai acontecer. Se não for de Deus, deixa para lá, vamos viver sem grandes dores, alegrias. Nós temos que entender, tem pessoas que resolvem problemas na alegria e depois ela passa um tempo, ela vê o que ela errou. Nós temos que ter um equilíbrio em todas as coisas. A nossa vida é cada dia encontradamente situação diferente, grandes ou pequena. Essa é a situação, nossa razão, efeitos de graus variados. Muitas coisas da nossa vida vêm variadas. Nós temos que ter um equilíbrio nas coisas. Nós temos que ter um equilíbrio totalmente das coisas que nós estamos fazendo. Ao encarar a dificuldade, resolver, sempre ficamos presos nela. Você acredita que tem pessoas que ficam presas naquilo que vai resolver? Tem coisas que vai resolver daqui a 1 mês, 2 meses, as pessoas já ficam presas nela. Ela não consegue viver o dia a dia. Ela não consegue, ela fica presa naquilo e não consegue desenvolver o seu trabalho. E sentimento de depressão, muitas dores, né? Aqui está a saída, depende de Deus, né? Fica dependente de Deus. A dependência de Deus vai fazer você mudar. Eu quero dizer para você quantas pessoas estão passando por momentos difíceis. Quantas pessoas, nós podemos entender que Deus, Ele é maravilhoso, Ele tem o melhor para nós. E nós não podemos ficar escondido naquilo que nós achamos que nós temos que resolver e naquilo que já parece que nunca vai ser resolvido. E muitas pessoas estão passando por momentos que não conseguem entender isso. Nós estamos numa luta, numa guerra espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual. E uma guerra espiritual não é fácil. Nós precisamos entender a verdadeira identidade então nós temos que entender o verdadeiro por que nós estamos lutando. Você sabe por que às vezes passamos por momentos difíceis? Porque nós estamos lutando com coisas que Deus não pode mudar. Deus só tem um compromisso na palavra dele. Então nós temos que, o que nós temos que fazer? Fazer a obra de Deus e crer que Deus está no controle de todas as coisas. Não sair da presença de Deus. Eu quero ler uma palavra que eu estou aqui procurando, uma palavra que está em Efésios capítulo 6, que fala muito sobre a luta espiritual. Eu quero ler, eu quero que você acompanhe comigo aí, você que está aí com a palavra de Deus nas suas mãos. Tem muitas pessoas precisando entender. Isso aqui é como um estudo.
você tem que aprender que você tem que lutar. Não é tempo de desistir. A gente às vezes está pregando, as pessoas ficam cheias do Espírito Santo, mas depois na batalha espiritual ela não consegue. A batalha espiritual nos coloca em confronto com um inimigo, que apesar de ser invisível, é muito real. Nós passamos esse momento, e precisamos saber que o inimigo ataca e nos prepara diariamente para esta batalha, diariamente, não é só hoje, é diariamente. Ele está preparando lutas, ele está preparando algo para te confrontar você. E quando enfrentamos uma luta, não estamos preparados, ficamos em perigo. Se nós não estamos preparados, nós ficamos em perigo. Mas Jesus já conquistou a vitória para nós e quer nos ajudar na batalha. Jesus quer. Então, se você ler a palavra de Deus, todo dia nós estamos passando um momento difícil. Há uma luta espiritual até quando nós estivermos nessa terra. Até quando nós estivermos aqui, vai ter uma luta espiritual, uma barreira espiritual, um momento difícil. Hoje mesmo viste a armadura de Deus. Isso que eu quero falar para você. Use a armadura de Deus, está em Efésios capítulo 6. Se você ler ali do versículo 11 ao versículo 13, você vai ver algo que nós precisamos do dia de hoje. Às vezes, pastor, eu estou passando por um momento difícil, mas você precisa se revestir da armadura de Deus. A sua mente precisa do capacete da paz. Você precisa de toda a armadura de Deus para do seu coração não se contaminar. Eu quero dizer para você que eu estou aqui falando algo que você precisa para você vencer. Eu estou aqui te ajudando você vencer uma luta espiritual. Você tem que buscar o Senhor. Você tem que tirar a ansiedade e buscar o Senhor. Hoje mesmo, se arma com a armadura de Deus. Vamos ler aí em Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 13. Vamos ler? A palavra do Senhor diz: revestir de toda a armadura de Deus para que possa estar firme contra a astuta cilada do diabo, porque nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra o potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra os hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Portanto, tomar toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia mau, havendo feito tudo, ficar firme. Então nós temos uma batalha espiritual. Nós temos uma luta, uma guerra espiritual. Nós estamos vivendo um momento espiritual. Vestir de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra ciladas do diabo. Nós temos que ficar firmes. As lutas vão vir, momentos difíceis vão vir, momento que você acha que não vai se suportar, vão vir. Esse momento que você está me ouvindo, tem pessoas passando por momentos mais difíceis do que você, mais complicado do que você, mas ela está firme, ela está com a armadura, ela está preparada para uma guerra, ela está preparada para uma guerra espiritual. Nós estamos vivendo um momento espiritual, uma luta espiritual. Nós estamos passando uma luta espiritual. Para nós vencer uma barreira espiritual, nós temos que pegar toda a armadura de Deus e se preparar para algo que está para chegar a qualquer momento, porque nós não estamos aqui isentos de não passar por lutas. Nós somos escolhidos de Deus, nós estamos aqui e vamos passar por um momento difícil. Quantas pessoas têm que entender que nós estamos aqui passando por momentos, após as nossas lutas, não é contra seres humanos. Muitas pessoas estão lutando contra a carne, contra o sangue. A nossa luta não é com seres humanos. A nossa luta não é contra pessoas. Isso que está se levantando na sua casa, isso que está se levantando no seu casamento, isso que está se levantando no seu trabalho, na sua vida, isso aí é espiritual. Nós não temos que lutar com o ser humano. Isso aí, essa pessoa, alguém está sendo usado para te atacar, usado espiritualmente para te atingir, mas contra os poderes da autoridade que está dada aí. Há uma autoridade dada pelo principado, potestade e príncipe das trevas desse século. Então há uma autoridade deles, de demônios, para atingir
para nós desistir, para nós parar. Quantas pessoas neste momento estão desanimadas? Quantas pessoas parece que não vai suportar? Quantas pessoas estão me ouvindo, parece que não vai aguentar essa luta que está passando, esse momento difícil que está passando. Quantos estão passando por um momento difícil e não entendem que a sua luta não é com o ser humano. Nós acabamos de ler aí que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Você tem que se levantar dessa situação. Você tem que começar a orar, buscar o capacete da paz, buscar a armadura de Deus, se fortalecer neste momento que nós estamos passando. Se nós não se fortalecer, nós não vamos suportar contra os domínios desse mundo, das trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Existe um poder, existe uma barreira, existe algo que quer que você para, que você desista, que você olha pela pessoa e diz: eu não suporto mais essa pessoa todo dia, essa pessoa se levanta no meu casamento, é na minha vida financeira, é na minha vida sentimental. Existe uma barreira, existe uma luta, mas você tem que se levantar. Uma armadura de Deus, se arma com as armaduras de Deus, para que possa resistir o dia mau. O dia mau ele vem para todos. O dia mau vem para mim, vem para você. Eu canso de dizer que existe um dia difícil, existe um dia que você vai passar e esse momento você não vai suportar. Quantas pessoas não estão vencendo o dia difícil? Quantas pessoas, quantas famílias estão aí sendo destruídas? Quantas famílias estão sendo destruídas porque não entendem? Você tem que abrir a sua visão espiritual. A palavra do Senhor diz: esse mundo cegou a visão espiritual. Tem muitas pessoas que estão cegos, está achando que consegue viver essa situação, consegue viver, passar por essa situação. Tem pessoas que já conseguem dizer: eu vou viver desse jeito, eu vou viver sofrendo, o resto da minha vida eu nasci para sofrer. Tem pessoas que têm esse pensamento. Você tem que limpar esses pensamentos. Ninguém nasceu para sofrer, nós nasceu para vencer. Preste bem atenção: vencer em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos muito mais. Você tem que pegar essa palavra e colocar no seu coração. Nós não podemos viver o jeito que nós estamos vivendo, pois embora vivemos como homens, homens e mulheres, não lutamos segundo os padrões humanos. Nós não podemos lutar. Tem pessoas lutando com o padrão humano, sendo humano, lutando com pessoas, palavras atingindo uma a outra, magoando uma a outra, falando coisas para atacar uma a outra, jogando pedra nas pessoas. E a nossa luta não é com seres humanos. Preste bem atenção no que a palavra está dizendo hoje. Você está lutando com o mundo espiritual, não é com essa pessoa que você está lutando. Não é no seu casamento, você está lutando com seu marido, com sua esposa, não. É o mundo espiritual que você está lutando. Você está lutando com as hortas espirituais, o mundo espiritual. As armas que nós estamos lutando não são humanas. Nós não podemos lutar como as pessoas estão lutando com nós, um magoando o outro, um jogando indireta no outro, um usando as redes sociais para dar direta uma na outra. Isso é feio. Eu quero dizer para você que nós estamos lutando contra o mundo espiritual. Quando você está aí atingindo outras pessoas com palavra, atingindo as pessoas nas redes sociais, você está fazendo o que o diabo quer. Você está fazendo aquilo que ele quer, porque ele está só olhando, falando: olha aí. Ele não precisa fazer nada, porque eles já estão fazendo. Às vezes o nosso adversário já está olhando, dizendo: e eu não preciso fazer nada, é ela mesma que está se atacando um contra o outro. E quando nós temos que lutar é o mundo espiritual. Quando nós temos que lutar contra o mundo, somos poderosos em Deus para destruir toda a fortaleza e destruir todas as armaduras de Deus. Todas as armaduras de Satanás. É que nós temos que se fortalecer nas palavras do Senhor, se fortalecer no Senhor. Conheceis Deus e levamos o castigo e os pensamentos. Nós temos que tirar os nossos pensamentos, limpar os nossos pensamentos, para tornar em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. Se você ler aí a palavra do Senhor de 2 Coríntios capítulo 10 e 3, pois embora vivemos como homens, eu acabei de falar, não lutamos segundo os padrões humanos.
as armas com que lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruímos argumentos e todas as prestações que levais contra o conhecimento de Deus, levamos ao cativo e todos os pensamentos para tornar obediente a Cristo. Nós temos que ser obediente à palavra do Senhor. Nós temos que parar de ficar atingindo as outras pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. É uma palavra muito forte hoje. É uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra que muitos estão precisando. Esteja alerta e vigie. O diabo é o inimigo de vocês. Anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar, devorar. Ele está rugindo. Esteja alerta e vigilante. Comece a analisar o que está te atacando. Comece a analisar, porque o nosso adversário, o nosso inimigo, estão fazendo de tudo para destruir a nossa paz, destruir a nossa saúde. Pessoas estão doentes, pessoas estão passando momentos difíceis, estão doentes, pessoas estão aí se entregue ao inimigo, porque estão passando por um momento de lutas espirituais. Isso não é lutas que nós temos que achar que nós vamos vencer humanamente. Nós vamos só vencer se nós pegar todas as armaduras de Deus. Pega as armaduras de Deus, pega aí. Se a gente vê a palavra do Senhor, ela existe uma luta. E o que é nascido, a palavra do Senhor diz, 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5, preste bem atenção. Vamos ler a palavra. A palavra do Senhor em João capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade nos liberta. Tem pessoas sendo libertas hoje. Com quem você está lutando? Você está lutando com o ser humano? A sua luta não é contra ele. A sua luta é espiritual. Você tem que se levantar nessa situação. Olha para você ver o que a palavra do Senhor diz, 1 João capítulo 5, versículo 4, versículo 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Você quer vencer? Você é nascido de Deus? Você quer vencer o mundo? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você tem que ter fé. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Você precisa ter fé. Precisa ter fé, já que se levantar nessa situação, levantar neste momento que você está passando, se levantar nessa situação que você está passando, nessa situação que você se encontra, você precisa se levantar, você precisa orar de manhã, orar à tarde, orar à noite, você precisa de oração contínua, você precisa orar, lutar espiritual, se levantar. A palavra que eu quero dizer para você, a palavra ela é essa, a palavra de Deus para a sua vida. Se levanta dessa situação, se levanta do modo que você está vivendo. Não tem como Deus trabalhar, porque a palavra do Senhor diz, Tiago capítulo 4 versículo 7 diz: portanto submeteis a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Você vai vencer? Resista. Você vai vencer, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4 versículo 7. Portanto submeter a Deus, buscar a Deus. Sem a Deus nada pode acontecer sobre a sua vida. Você precisa buscar a Deus, você precisa se fortalecer nesse momento, nessa luta espiritual que você está passando. E a palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir, porque é uma barreira espiritual, uma luta espiritual. Às vezes fala: pastor, mas eu estou lutando com pessoas. Não, você está lutando no mundo espiritual. Você não está lutando com pessoas, você está sendo atingido por causa do mundo espiritual que você não está vencendo.
Você não está lutando conforme as armaduras de Deus. Você não está lutando conforme a palavra de Deus. Você não está, às vezes você está dando brecha para o inimigo. Às vezes você está dando brecha para ele entrar e destruir a sua vida. Tem muitas pessoas deixou brecha. Muitas pessoas não estão vigiando. Muitas pessoas não estão vigiando nas palavras, vigiando naquilo que está vivendo. Estão vivendo a vida de qualquer jeito e quer que Deus tenha um compromisso com ele. Então eu quero dizer para você, começa a analisar a sua vida. Como está a sua vida? Você está debaixo da vontade de Deus? A palavra do Senhor diz em Salmos capítulo 84, 11: o Senhor é Deus e o sol e o escudo. O Senhor concede favores e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Se você está sendo fiel a Deus, você está sendo fiel a Deus, Deus vai te livrar. Não é porque você está sendo fiel no dízimo, na oferta, que o inimigo não vai te atingir. Ele não vai. A palavra do Senhor diz que Deus repreende o devorador. Tem muitas pessoas sendo devoradas na vida financeira. Eu estou aqui com vários pedidos de oração pela vida financeira. Se você for ler a palavra do Senhor, que ela diz que Deus, Ele repreende o devorador. Ele repreende o devorador. Se você ver, se eu abrir a palavra do Senhor, eu vou falar da palavra do Senhor. Se você abrir aí em Malaquias capítulo 3, versículo 10... Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor do exército, se eu vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela venha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto dessa terra, e a vinda do campo, e vos não seja estéril, diz o Senhor dos exércitos. A palavra do Senhor. As pessoas estão pedindo oração, pastor, ora pela minha vida financeira, mas se você não for fiel, Deus não tem como repreender o devorador. Tem muitas pessoas que pensam que Deus quer o resto. Tem muitas pessoas que têm que sobrar para dar o dízimo, que dá o resto. Mas tem muitas, eu estou falando da palavra do Senhor, porque tem muitas pessoas aqui pedindo oração, pastor, eu quero que ore pela minha vida financeira, mas se você não fosse fiel, não tem como Deus repreender o devorador. Deus te repreender o devorador que está acabando com o fruto da terra, porque a palavra do Senhor diz que seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Se você não está sendo fiel nesse pouco que você está pegando, que você está recolhendo, Deus vai te colocar o muito na sua mão. Você não consegue ser fiel nos poucos, como Deus vai te abençoar nos muito. Então tem muitas pessoas, pastor, eu preciso que ore pela minha vida financeira, mas se você não for fiel, Deus não tem como trabalhar. Às vezes fala, mas pastor, eu sei que as igrejas não precisa de oferta, não precisa, mas você precisa ser fiel. Se o que a igreja está fazendo, aí é deles com Deus, você tem que fazer a sua parte, porque Deus quer te abençoar. Tem muitas pessoas que pedem oração, pastor, eu estou passando um momento difícil no meu casamento. Se você é casado no papel, se você está tendo a sua vida digna, você é casado, você não está amigado, a tendência é você vencer. A tendência é você vencer espiritualmente. Mas se você estiver amigado, você não está vivendo uma vida conforme a Deus. Você tem que consertar a sua vida, consertar aquilo. Eu vejo muitas pedidos de oração, mas eu tenho que falar da palavra. Se você não tiver um conserto com Deus, a minha oração não vai ter efeito nenhum. Eu estou orando à toa. Eu estou orando por uma pessoa que está amigada, eu estou orando por uma pessoa que não é fiel, e Deus não vai abençoar. Primeiro passo é você se consertar. Primeiro passo para você vencer uma batalha espiritual é você analisar a sua vida e ver se você está debaixo da vontade de Deus, se você está cumprindo a palavra de Deus. Porque a oração do justo, ela tem muitos seus efeitos. A palavra do Senhor diz, eu posso orar por você, mas se você não for fiel, não adianta. Você for fiel e eu orar por você, adianta, porque Deus vai repreender o devorador, a palavra diz. Amém?
eu quero orar por vocês que estão aí. Eu quero pedir para vocês que se inscrevam nesse canal. Vai ali debaixo desse vídeo, inscreva nesse canal, aperta o sininho, dê um like aí, vamos juntos vencer o mundo espiritual, vamos juntos vencer essa barreira. Tem muitas pessoas me ouvindo neste momento e dizendo: pastor, eu quero vencer, pastor, eu quero vencer esse mundo espiritual, essa luta espiritual. Vamos ser fiel, vamos partir para a palavra do Senhor. Começa a ver se você está vivendo verdadeiramente a palavra do Senhor. Vê se você está vigiando, vê se você está orando, vê se você está fazendo, jejuando. Começa a tampar todas as brechas hoje. Começa a tampar as brechas da sua vida, que você vai vencer o mundo espiritual. O mundo que nós estamos passando, a guerra espiritual que nós estamos passando, o momento de lutas que muitos estão passando, nós temos que entender: existe uma luta espiritual, um momento espiritual. As maiores batalhas da vida não são lutas como uma bomba, como algo que você não tem que lutar. Você tem que lutar em nome de Jesus. Todos estamos dentro de uma guerra espiritual. Essa guerra não pode ser vencida por forças humanas. Precisamos do poder de Deus. Aprende hoje: esta guerra não pode ser vencida por força humana. Precisa do poder de Deus. Precisa. A guerra espiritual é entre as forças do diabo, exército exercido, certo? Contra Deus. Para aqueles que são de Deus, quem ama Jesus vai ter lutas contra o inimigo ao longo da vida, mas não estamos sozinhos. Fazemos parte de um grande exército. Nós, líderes de Jesus, fazemos parte de um grande exército. Ele nos dá força para lutar e vencer no final. Deus irá destruir as forças do diabo. Fica firme, não desanime. E não desanime, porque existe essa luta, existe essa barreira. 1 Pedro capítulo 5. Logo estaremos orando. Eu quero falar da palavra, eu preciso falar para você. Eu preciso sair daqui e dizer que você vai vencer. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Esteja alerta e vigilante. O diabo é o inimigo de vós. Anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistir e permanecer firme na fé, sabendo que os irmãos que vos têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento, viu? Não é só você. Você vai lá, lê 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, versículo 9. Não é você. Todo mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Luta espiritual, todos estão passando. Às vezes você acha, mas só parece que é para a minha vida. Parece que a luta é na minha vida, mas não, é todos. Resistir, permanecer firme na fé. Fica firme nessa luta, você vai vencer. A palavra que eu tenho para você vai vencer. Em nome de Jesus, resistir a Ele e Ele fugirá de vós. Em nome de Jesus, não podemos abandonar, porque nós estamos vivendo uma guerra espiritual, uma luta espiritual. Se você tem vários versículos que falam sobre isso. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, versículo 9. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientes fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. Grandes dragão foi lançado fora, eles antigos serpentes chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Viu? Quem está lutando contra você? Apocalipse capítulo 12, versículo 7 e 9. Lê lá. Quem que você está lutando? Quem foi jogado lá do céu para a terra? É isso que você está lutando. Estão enganando a muitos. Estão entrando e destruindo a muitos. Eu quero orar por este momento para você. Orar pela sua vida. E eu quero orar. E a palavra do Senhor diz em João capítulo 12, 31, chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso os príncipes deste mundo. Vai chegar a hora.
Vai chegar um momento que isso vai acabar, viu? Essa luta vai terminar. Jesus vai vir buscar a igreja. Jesus vai vir buscar a igreja. É forte essa palavra que foi pregada hoje. É forte essa mensagem no seu coração. Deus falou com você, viu? Se levanta. Se levanta com quem você está lutando. Permaneça na onde Deus te colocou. Deixa eu orar por você neste momento. Deixa eu orar porque Deus está preparando. Eu marquei aqui a palavra do Senhor, né? Hoje já foi falado. Eu quero agora orar pelo cooperador José da Silva Semiliano, pela sua filha Andréia e também pela sua filha que está aí para ganhar uma criança, está aí em nome de Jesus. Vamos orar pela Marli, pela sua filha. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar também pelo diácono e Marconi e a diaconisa Maria do Carmo, seus filhos que estão gripados. Vamos orar por eles, que Deus abençoe grandemente. Cooperador Claudinei Carnevale, vamos orar pela sua esposa Ana Ilma, que fez aniversário ontem. Vamos orar e pedir a Deus que venha abençoar. A cooperadora Juscelino Torres também pede oração, sempre está nos ajudando. A missionária Celina Prata está aí junto conosco, pedindo oração pela sua família, pela sua casa, toda a sua família, seus filhos, e que Deus abre porta de emprego. A missionária aí, a minha esposa Aldaléia Carnevale, está comigo aí, junto conosco. Cantora Aldaléia também, ela é minha esposa. A cantora Aldaléia, ela tem aí várias músicas aí no YouTube, procura aí. A minha esposa, ela é missionária e cantora e pastora, né? Deus abençoe grandemente. Vamos estar orando por ela, que Deus abençoe grandemente o ministério, em nome de Jesus. Vamos orar também pela missionária Solange Carnevale, que está no Paraná, intercedendo por nós, ajudando nós, cooperador João Paulo. Tem vários pedidos de oração aqui. Vamos orar pela Iraci Ferreira, que pede oração pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelos seus netos, pela nora Amanda, que está grávida, e também pelo bebê Samuel. Vamos orar por ela, pela vida dela. Vamos apresentar a Deus em nome de Jesus. Vamos orar pela Denise Maria Santana, que pede oração pelo seu casamento. Denise, nós estaremos orando, irmã Denise, e Deus vai abençoar seu casamento. Maria Santana, Denise Maria Santana. Vamos orar também pelo Jorge, que pede oração. Jorge Ventura, que pede oração. Ele é lá da cidade lá de Mandela. Ele pede oração. Jorge pede oração para Mandela da Silva e também pela sua vida financeira. Ele diz aqui que a palavra do Senhor, que falou no seu coração, pediu o pedido de oração pela vida financeira. Vamos estar orando. O Jorge é lá de Angola. Vamos orar por ele. Deus está aí em Angola. Eu creio que Deus vai abençoar a vida de vocês aí em Angola. Ouve nós aí, nós estaremos juntos nessa batalha espiritual em Angola. E Deus vai abençoar, viu, Jorge? Deus abençoe a Madalena da Silva e na sua vida financeira, toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar pelo Gabriel Santos, também pedir oração, em nome de Jesus. Aqui tem mais pedido de oração. Escreva aí debaixo desse vídeo os seus pedidos. Nós temos aí um pedido lá de Angola, que vamos estar orando para o Jorge, e orando lá no Paraná, Santa Catarina, para a Adriene, para também o seu esposo que pede oração. A cantora Adriene pede oração também pelo Xande, pelo Alexandre, que vai fazer uma operação no coração. Vamos orar pelo Alexandre, Santa Catarina, Blumenau. Vamos estar orando por eles, em nome de Jesus, apresentando. Vamos orar também pela Amanda, que pede oração. Vamos orar também pela cantora Cristina Oliveira, que foi embora esses dias, pede oração pelo seu esposo, pastor Jussier, que mora ali no Maranhão. Vamos orar por eles, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento e apresentar a Deus todos esses pedidos de oração. Vamos orar neste momento de oração e pedir a Deus que venha nos abençoar grandemente, em nome de Jesus, amém? E Deus, Ele preparou este momento de oração para nós estar orando e pedindo a Deus que venha nos abençoar grandemente. Vamos orar, já estamos passando o tempo aí e o vídeo está ficando muito grande. Vamos orar. Hoje Deus falou muito na palavra e eu creio que Deus falou no coração de muitas pessoas. Levanta sua mão, você que está passando por um momento difícil, momento espiritual, você abriu sua visão, que a sua luta não é com o ser humano, a sua luta não é contra a carne e contra o sangue,
Você está lutando contra o mundo espiritual. Você que abriu sua visão hoje, escreva debaixo desse vídeo: pastor, eu abri minha visão, eu não estou lutando mais com o ser humano, luto é espiritual. Escreva lá esse pedido em nome de Jesus, que eu quero ajudar você nesse mundo espiritual que você está passando. Vamos orar neste momento. Senhor Deus poderoso, em nome de Jesus, neste momento eu oro por essas vidas e apresento ao Senhor. Abençoa essas vidas, meu Pai. Abençoa cada um que está aqui orando pelas essas vidas. Senhor, meu Deus, na oração pelas essas vidas, oração pela sua vida. Em nome de Jesus, eu oro por essas vidas, eu oro por essa manhã, eu oro por essa tarde, eu não sei a hora que essa pessoa está ouvindo, se é à noite, eu oro, Senhor, meu Deus, para cada um. Senhor, meu Deus, essa pessoa que está passando uma luta espiritual, um momento espiritual, entra com providência neste momento. Vai ao encontro dessa vida neste momento, vai quebrando todo o laço, todo o mal. Meu Deus, que essa palavra que fica no seu coração, que ela medita de dia e de noite nela. Senhor, meu Deus, que ele vê que existe uma luta espiritual, existe uma barreira espiritual que está destruindo a sua vida, destruindo o seu casamento, a sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua saúde. Eu repreendo todo o mal, eu repreendo toda a casca de demônio, toda a obra do inferno, toda a luta espiritual que está passando. Senhor, meu Deus, vai ao encontro dessa pessoa, vai ao encontro dessas vidas neste momento. Eu oro e apresento ao Senhor, vai quebrando toda a casca de demônio, todo espírito maligno, obra do inferno que age sobre essas vidas, meu Pai. Vai abençoando, vai repreendendo todo o mal, vai abençoando a sua vida, vai abençoando esse copo com água, essa peça com roupa, vai abençoando, Senhor, meu Deus, essa foto, vai abençoando esse casamento, em nome de Jesus, meu Pai. O Espírito Santo vai tocando nessas vidas, vai curando, libertando de toda a opressão, todos os pensamentos horríveis, tudo aquilo que está no coração, que não está contaminado. Limpa esses corações, limpa essas mentes, limpa, Senhor, meu Deus, que a sua mente, meu Pai, limpa, Senhor, meu Deus, Espírito Santo de Deus, que tem muitas pessoas que não conseguem dar o perdão, tem muitas pessoas que não conseguem perdoar, meu Pai. Abençoa essas pessoas, dê força, meu Pai, para dar o perdão. Em nome de Jesus eu oro e apresento essas vidas, eu oro minha oração para essas vidas que estão orando comigo, essas pessoas. A palavra do Senhor diz que 2 ligar na terra será ligado no céu. Eu ligo essas orações com essas pessoas, eu ligo essas orações com esses irmãos, com essas irmãs, essas pessoas que estão orando comigo, meu Pai, e pedindo, meu Pai, em nome de Jesus. Pessoas estão até chorando, pedindo mudança. Eu oro e peço ao Senhor, abençoa grandemente essas vidas, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal, eu repreendo toda a casca de demônio, toda a obra do inferno, toda a obra de macumba, feitiçaria, bruxaria, tudo que foi feito para destruir esse casamento, para destruir essa vida sentimental, todo o mal que foi feito para destruir essas vidas, em nome de Jesus, meu Pai. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo essas vidas, em nome de Jesus, amém. Estou aqui para te ajudar. Eu sou o pastor Selmo Carnevale Ramos, sou pastor da Igreja Pentecostal Ministério Renovo. Estou aqui para te ajudar de Minas Gerais. Em nome de Jesus, vou estar aqui orando. O vídeo está ficando muito comprido, mas deixe o seu pedido de oração ali. Escreva seu pedido, pastor. Eu vou escrever meu pedido e eu vou continuar orando por você. Eu quero ajudar você espiritual. Eu quero ajudar você. Em nome de Jesus, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que precisam da palavra, compartilhe a palavra do Senhor, a palavra de hoje. A palavra de hoje é essa. Então compartilhe esse vídeo, que Deus vai abençoar e dar sabedoria. Eu vou estar aqui orando por você, apresentando os seus pedidos de oração e orando pela sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não desista de lutar. Tem muitas pessoas desistindo, tem muitas pessoas largou de orar, largou de buscar o Senhor. Vigia e ora. Vigia, mais vigia do que ora. Vigile. Comece a vigiar, porque o nosso adversário ele está armando. Cada dia ele arma uma armadilha para destruir. Ele fica tentando armar algo para destruir seu ministério. Vigia muito com isso. Ora e jejua. Deus vai te dar a vitória, porque você vai lutar com as armas de Deus. Luta com as armas de Deus, que você vai vencer, em nome de Jesus. E fica na paz do Senhor. Deus abençoe grandemente